bem, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela participação. Hoje a gente está iniciando o nosso 19º webinário do INCT-Bio. E hoje a gente tem aqui a honra de receber a professora Rosa Amália Filiman Dutra, da Universidade Federal de Pernambuco, a quem a gente já agradece de antemão, né? Muito obrigado, Rosa, pela disponibilidade de apresentar a palestra aqui hoje para a gente, né? Challenges in Point of Care Immunosensors for Health. Rapidamente aqui, né, eu vou tentar, né, fazer um resumo do currículo da professora Rosa, que é realmente bastante extenso. A professora, ela é professora associada, né, na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Engenharia Biomédica. A professora Rosa recebeu graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Engenharia Biomédica, doutorado e pós-doutorado na área de biosensores aplicados à saúde, na Unicamp. Ela foi coordenadora e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, é membro do programa de doutorado em Rede de Biotecnologia do Nordeste, programa RENOR-Bio, e do programa de Ciências Biológicas. Foi da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, coordenadora setorial de pós-graduação e pesquisa, membro do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mentora, né, da Diag-Agil, Soluções para Diagnóstico, em uma empresa incubada no Polo Tecnológico da Federal de Pernambuco, membro do corpo editorial do periódico Biosensors, pesquisadora de produtividade CNPq, nível 1D. Além disso, também é membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, Sociedade Brasileira de Microeletrônica, Sociedade Brasileira de Biotecnologia, Sociedade Brasileira de Química e da Society of Chemical Industry, em Londres, né, na Inglaterra. Possui, né, 86 artigos publicados, 5 capítulos de livros, 8 patentes, já orientou 39 mestrados, 27 alunos de doutorado e supervisionou 16 pós-doutores, né, pós-doutores. No momento, tem a orientação de 2 alunos de mestrado e 8 de doutorado. Então, os interesses da professora Rosa em pesquisas relacionadas, né, na área de bioeletrônica, compreendendo os temas biosensores, nanomateriais, sensores biomiméticos, modificações de superfície, funcionalização de nanomateriais, interação de biomoléculas e novas tecnologias transdutoras acústicas, ópticas e eletroquímicas, com foco no desenvolvimento de dispositivos point of care, do tipo point of care, para diagnóstico em saúde. Realmente, né, uma atividade bastante intensa da professora Rosa, e a gente tem, assim, um prazer enorme de recebê-la hoje aqui nos nossos webinários do INCT-Bio. Então, eu passo, então, a palavra à professora Rosa, agradecendo novamente. Muito obrigado. Então, obrigada, Cássia, né? A gente aqui agradece aqui a honra de estar aqui participando com vocês do INCT de Bioanalítica. Para mim é sempre um aprendizado, né? Estar com vocês. E obrigada aí pela apresentação. Não imaginava que fossem tantos alunos. Chega, me assustei um pouco. Obrigada a vocês também que estão me ouvindo. Então, o que a gente preparou hoje foi mais ou menos um roteiro de algumas coisas que a gente vem pensando, né? Vem se preocupando para tornar possível a realidade dos biosensores à beira do leito, né? Os biosensores point of care. Então, nossa realidade, a realidade brasileira hoje, né, que a gente vai passar um pouquinho por essa ideia, né, de como a gente começa a construir e fazer os biosensores point of care tornarem-se realidade. Então, quais são as dificuldades, né, quais são os desafios e como os nanomateriais, né, eles têm contribuído para melhorar a sensibilidade diagnóstica, né? Então, a gente vê que eu acompanho há bastante tempo a evolução desses biosensores, especificamente os os imunossensores. Então, a gente diz que há um grande avanço, né, um avanço exponencial com a chegada dos nanomateriais aos imunossensores. Então, iniciando, a gente aqui relembra a todos nós, né, que o Brasil é um país de contrastes, né, onde a gente tem muitas dificuldades. E nós somos aqui, né, nós temos, em relação ao IDH, nós estamos na posição
79 em relação ao mundo, né? Então, por incrível que pareça, a nossa saúde, ela chega de maneira diferenciada, né, aos brasileiros. E, curiosamente, o Brasil tem mais celulares do que mesmo, esse é um fato bastante curioso, do que mesmo pessoas, né? Então, a gente vê, hoje, esse aqui está desatualizado, mas a gente, na nossa visão, é que alguma coisa está um pouco diferente aí, né? E uma pesquisa de satisfação da rede de diagnóstico mostra que mesmo com toda a grandeza, né, que nós temos sistemas de saúde, a população brasileira não está satisfeita, né, com o sistema de saúde, mas não é uma coisa, vamos dizer, leviana, mas uma baseada em pesquisa, na qualidade dos serviços. E dentre esses serviços, o que se queixa mais é a questão do atendimento, né, e diagnóstico, muitas vezes ausente ou falho. O impacto de mortes por ausência ou erro no diagnóstico implica em 54% de mortes. Então, a gente vê que a grande preocupação, seja eles, né, diagnósticos relacionados a imagens, a exames laboratoriais, mas é um impacto muito grande nessa questão da conduta, de orientação e rapidez, né, para a gente levar aí as causas, né, que seriam importantes. Então, dentre essas, a gente tem como vilã, né, as doenças cardiovasculares, né, a gente não vai se deter a esse mérito, mas saber que a gente precisa atuar de forma mais rápida, mais ágil, mais efetiva, né, no diagnóstico das doenças, né, cardiovasculares. Então, como minimizar isso, a gente sabe, né, imagina que seja fazer diagnósticos mais precoces, chegar a mais pessoas de maneira mais rápida, mais prática. Então, os dispositivos Point of Care, obviamente, eles são uma ferramenta de grande valor, né, para essa situação. A humanização dos serviços de saúde, você tem aí atendimento ambulatorial, que você pode fazer com os testes à beira do leito. Então, você tem ainda mais como um fator, né, associado a tudo isso, a era da medicina mais personalizada, né, que são a administração do medicamento de acordo com o que o paciente expressa. Então, isso é muito importante, a gente ter aí dispositivos remotos onde a gente possa coletar, fazer assistência usando telemedicina e assim por diante. Então, há uma grande corrida, né, para esse mercado de dispositivos Point of Care, sejam eles testes rápidos de tira lateral. Inclusive, agora na Covid foi fantástico, né, a contribuição desses testes de tira. Né? O mercado ele é bastante grande, a gente vê os sensores de tira dominando aqui, ó, nesse cenário aí de testes, e muita coisa se tem feito, né? Os mais avançados, a gente já tem possibilidades de fazer monitoramento de glicose em vivo, e implantado. Aqui a gente tem um sensor para lactato, onde a gente consegue medir aí dosagens, né, simultâneas de acordo com o atleta, para perfil é impressionante, então a evolução. A gente tem sensores que possam medir, que podem medir, né, metabólitos ou anticorpos em líquidos intersticiais. Aqui é um sensor para glicose, ele já foi validado, estava apenas como prova de conceito, mas recentemente ele já vai ser lançado aí no mercado. E temos a possibilidade de fazer teranóstica, né, que é fazer o medicamento de acordo com o nível, né, vamos supor, de glicose. Então, você vai administrar insulina e fica um feedback controlado. A bateria é um problema, a gente queria comentar, mas embora haja toda essa vantagem, né, dos biosensores, tudo, a gente fala que hoje ainda é um gargalo o diagnóstico de doenças, detecção de anticorpos, detecção de DNA, RNA, tá? E monitoramento de doenças. Então, para a área de sensores enzimáticos, a gente vê um grande desafio, né? Em relação, um grande avanço, mas um grande desafio ainda em relação às detecções de doenças. Como funciona hoje ainda assim, né? A indústria, ela é baseada em métodos que utilizam equipamentos, né, grandes, né, como
o método de ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, por quimiluminescência, e a gente tem como concorrente principal o biosensor, né, por ressonância de plasmos de superfície. Esse é um projeto bem usado na época, né, quando surgiu. Então, hoje é uma realidade dentro dos laboratórios a química seca, usando biosensores. E quando a gente fala em testes para doenças portáteis, a nossa realidade é ainda muito, né, assim, muito diferente, tá? Então, quais são os principais desafios? Fazer o processamento amigável. Você sabe que quando você incuba com amostra para você pesquisar anticorpos ou antígenos, o tempo de reação ele é maior, né? A gente tem também a questão de fazer sistemas que sejam sensíveis. A gente tem o caso, por exemplo, da troponina cardíaca, onde você encontra aí detecções na ordem de nanogramas, né? Então, isso daí exige uma sensibilidade muito, né? Não é só uma sensibilidade, que a gente vê diversos trabalhos hoje relatando femtogramas, né? Detecção até em átomo, né? Gramas. Então, a gente vê a grande evolução. Entretanto, a questão da reprodutibilidade, da confiabilidade desses dispositivos, a prova de conceito, os testes com amostras reais, né, a produção em larga escala, como funciona isso? Então, isso é um grande fator, né, que ele realmente prejudica, tá, a utilização comercial desses dispositivos. A indústria, ela procura também tecnologias que sejam compatíveis, né, que usem mais sistemas digitais, e tudo isso é uma corrida de grandes desafios, tá? Então, ainda hoje a gente fala que para essa realidade é difícil. Você veja o que aconteceu durante a epidemia da Covid, onde o imunossensor não foi aí o grande personagem, mas sim o teste de tira lateral. Então, a preocupação nossa ainda cresce mais, porque esses dispositivos, né, não são ainda tão comuns, tão populares quanto os testes de glicose. Então, muita coisa a gente precisa aprender para chegar lá e tornar esses dispositivos. Mas não é desistindo, pelo contrário, nós precisamos controlar tudo. E a nossa contribuição ao longo desse tempo para essa aplicação especificamente é entender um pouquinho, né, como funciona, como a gente pode melhorar essas etapas que são, às vezes, numerosas para chegar no resultado final. A utilização de sondas redox tá, para você fazer as medidas. Então, isso você tem que fazer, não pode ser um sistema como o glicosímetro. Você coloca a amostra de sangue e ali você imediatamente consegue converter em corrente e medir aí a quantidade de glicose. Então, a gente não tem, quando um anticorpo interage com o antígeno, por exemplo, né, ele não gera espécies eletroativas. Então, esse é o grande desafio. Né? Como a gente tem que fazer isso? E a era do carbono, né, trouxe esses alótropos de carbonos, principalmente os nanotubos de carbono. E eu queria aqui mencionar o seguinte, né, que no início, quando você começa a entender os nanotubos, você já vê que você consegue reproduzir, né, melhor. Então, entender como está o seu nanotubo, quem são eles, né? Se são metálicos, se são semicondutores, se são funcionalizados ou não. Então, o modo como você funcionaliza, ou seja, que você coloca uma espécie eletrocatalítica, como você imobiliza as proteínas, você orienta ele, alinha ele na sua superfície sensora, tudo isso pode ser considerado um fator, né, de baixa, né, de reprodutibilidade. Então, ou de sensibilidade. Então, se você não controla, você não domina o que está acontecendo com o seu nanomaterial, né, esse é um grande desafio. Então, o entendimento dessas propriedades, tá, faz com que a gente avance em alguns aspectos, tá? Então, a nossa preocupação em relação a, né, como devemos olhar para esses dispositivos é sempre elencar, né, obviamente, bons biomarcadores. Desenvolver uma plataforma analítica
observando qual a sensibilidade que você necessita para dosar aquele analito. Se é, né, o que você vai querer, né? Obviamente que se você tem uma plataforma que você precisa dizer uma quantidade na ordem de microgramas, por exemplo, como o caso de algumas proteínas da COVID, já é o suficiente, ou se você precisa de sensibilidade na ordem de picogramas, né? E ao final, né, verificar qual amostra, né, que você consegue usar com segurança, né, com confiabilidade. Então, são 3 etapas, né, a gente tenta trabalhar em cima disso, e eu vou mostrar para vocês alguns dos exemplos importantes que a gente tem, como a gente se surpreende durante esse desenvolvimento. Tá? Então, como ponto de partida, a gente começou a falar da dengue, né, que foi um dos grandes motivos das nossas pesquisas nesses últimos 10 anos, que é identificação de proteínas que o vírus expressa. Então, um dos trabalhos que teve mais repercussão, né, nosso foi a questão da detecção da proteína não estrutural do vírus. Então, eu vou contar um pouco da historinha, como começamos, né, como fizemos aqui uma detecção possível, usando um sistema onde a gente tinha um nanotubo de carbono imobilizado, fazíamos a imobilização via um filme de polialilamina, que, por sua vez, também ele tinha propriedades, né, condutivas, e aí a gente usava, na hora de detectar, um segundo anticorpo marcado, onde a gente usava o peróxido de hidrogênio para fazer a reação. É um sistema semelhante ao ELISA. Então, qual era a vantagem? Né? A gente conseguiu aqui identificar a resposta, acho que, me perdoe aqui, acho que devido ao tempo ele deixou de ficar específico, mas a gente tinha aqui a detecção, esses barrinhos estão apagados, eu estou vendo agora, mas a diferença entre o negativo, né, e o positivo, a cultura do sobrenadante. Então, a gente conseguiu detectar, embora, né, fosse uma proteína, um anticorpo produzido de uma proteína recombinante, ele conseguiu detectar o vírus, né? Então, isso mostra que ele era possível. E aí a gente evoluiu um pouquinho mais, usando nanomateriais para fazer isso ainda, né, para fazer a detecção de NS1, a proteína, usando aí uma tinta de carbono misturada com nanotubos. E, para nossa felicidade, a gente observava que quando esses nanotubos eles eram incorporados à tinta, eles melhoravam a reprodutibilidade desses dispositivos. Então, foi já um início de que a gente conseguia também uma maior área eletroativa, tá? E conseguimos melhorar a sensibilidade. Então, esses foram alguns dos resultados importantes. A reprodutibilidade melhorou, tá? A gente tinha uma repetibilidade, uma coisa de variação mais baixa. A gente fez medidas com soros, né, enriquecidos usando com cultura. Então, a gente vê aqui amostras, está vendo soro, a correlação. Então, isso foi já a primeira tentativa de ter um dispositivo à beira do leito. Então, ele era um dispositivo portátil com a detecção da NS1. E isso evoluiu, né? A gente até chegou a produzir, né, mostrar que era possível a detecção de sistemas usando 3 eletrodos de carbono, ao invés de uso de eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, no processo de fabricação, isso é um gargalo, né? Então, aí a gente poderia melhorar isso. Esse trabalho foi feito em colaboração com o pessoal da Universidade do ISEP, Instituto de Engenharia do Porto, e a gente trouxe aqui uns estudantes e eles fizeram aí esse estudo e a gente conseguiu detectar microRNA, né, usando esse sistema. Então, mostrando que é possível, é reprodutível e já está na ideia de tornar o dispositivo portátil. Mas aí, como chegar lá sair da prateleira, né, e chegar até ao produto final, o uso, como a gente poderia ter contribuído para a COVID, usando esses dispositivos point of care de verdade. Para nossa surpresa, né, a NS1 agora, recentemente, foi dita como marcador também de Zika. E nós publicamos um trabalho, esse trabalho acho que foi 2021, do ano passado, mostrando que a gente encontrava em amostras reais, tanto de Zika quanto dengue, como se diz, o ANS1. E esse achado não foi só nosso, né? Os estudos
como ELISA e tudo mais. Então, depende do tipo de anticorpo produzido. A NS1, o vírus da dengue e da zika, eles têm uma homologia de quase 60% em relação à proteína. Então, a gente sempre pensa, né, em fazer, né, as colaborações com os professores, aqueles né, os players, na verdade, as pessoas que fazem, né, que estão aí produzindo moléculas, tá? A gente tem uma cooperação muito intensa com o professor Ernesto Marques, o professor Roberto Lins. Basta dizer que é um rapaz, né, aqui, a gente tem mais de 2.700 citações. Ele faz a produção de proteínas usando bioinformática, e ele agora, recentemente, nos concedeu, né, uma proteína que ela consegue identificar a dengue, né, com baixíssima correlação da zika. A gente já está aí para sair esse trabalho aí, para soltar esse trabalho. Então, veja que não é somente a questão do sensor, mas também a molécula usada, obviamente, professora, mas veja aqui como se desenha a proteína, né? Veja, é a alça da proteína NS1. É um detalhe que faz com que você consiga, né, ter uma melhor especificidade. Então, aquilo que a gente tem que observar, você tem lá o sensor, você tem essa dificuldade em relação à parte de sensibilidade analítica, mas você também tem que pensar na especificidade. E a especificidade, ela é concedida principalmente pela molécula, né? A molécula que seria a molécula a ser imobilizada. A professora Maria Isabel Guedes, da Universidade Estadual do Ceará, ela tem um processo de produção em larga escala belíssimo, fantástico. Se a professora Maria estiver aqui, ela conhece bastante a professora Isabel, e sabe, né, do potencial de produção de anticorpos e antígenos em plantas, como isso aí você consegue escalonar a produção dessas proteínas. Então, outros alótropos de carbono também são usados, né? A gente tem grafeno, então a gente tem, por exemplo, a produção de sensores capacitivos usando também o grafeno modificado. Aqui uma aplicação do grafeno, do óxido de grafeno reduzido, e ele é funcionalizado com titânio. Então, você veja aí o aumento dessas áreas eletroativas. Então, isso aí é uma grande possibilidade, né? A gente tem efeitos de aumento de área de superfície eletroativa, e temos também o aproveitamento das correntes capacitivas. E outra questão importante é a utilização desses nanomateriais, fazendo nanocompósitos, como, por exemplo, a utilização do pirrol. Então, a gente quer mostrar aqui para vocês a utilização desses sistemas, como o polipirrol, no nanotubo, tá? Onde a gente tem aqui todo o aparato, né, para desenvolver os sensores de capacitância. Então, uma das aplicações importantes também no uso de nanomateriais é a possibilidade de fazer MIPs, né, polímeros impressos molecularmente, utilizando anticorpos. Então, esse é um trabalho só aqui para ilustrar como fizemos aqui o nanotubo. Tá? Então, o que é que a gente tem? Na verdade, produzimos uma cavidade da proteína para a detecção da troponina. Então, vamos lá, a gente tem o nanotubo carboxilado, a gente consegue ligar, né, por interação eletrostática a troponina, depois a gente reveste ela com um polímero e depois a gente faz essa cavidade. Então, isso foi um trabalho bem antigo, né, que mostrou que era possível fazer a detecção usando esses nanomateriais. A gente avançou bastante, então vejam que hoje, né, a gente pode dizer que tanto o grafeno quanto os nanotubos, eles servem como suporte. Esse trabalho utilizando o grafeno, mas já um grafeno utilizando polímero condutores, né, melhorou a sensibilidade e a gente consegue identificar amostras aqui, ó, em relação a amostras positivas e amostras negativas, amostras reais, tá? Então, esse é um grande avanço aqui da utilização dos MIPs. Obviamente que a gente considera os MIPs como uma possibilidade secundária, né? Eu acredito que as moléculas, elas têm o seu papel importante, né?
a curto prazo, e à medida que a gente vai entendendo melhor, né, esse comportamento, né, entendendo melhor como a gente pode, acho que assim, entender como é que é essa ligação, né, o que separa essa energia de ligação entre essas biomoléculas, a gente vai entendendo melhor. Então, o que a gente faz, assim, o que a gente entende agora de biosensores e imunossensores? Que um dos grandes problemas é a utilização da sonda de ferro e ferro, né? Quando a gente usa o ferro, cianeto de ferro e cianeto de potássio, para fazer as leituras, porque a gente quer ver a diferença de corrente, né? Quando o anticorpo interage, a corrente cai. Entretanto, quando você usa a sonda, né, você acaba envenenando, contaminando a superfície. E esse é um dos grandes problemas para os sensores, né? E outra questão importante é que quando você vai fazer essa medida de verdade à beira do leito, é impossível você fazer isso de uma maneira como se fosse um sensor de glicose. Então, a ideia era, inicialmente, né, isso há um tempo atrás, nós iniciamos o trabalho, onde a gente foi muitas vezes criticado, utilizando as sondas redox incorporadas, né, aos sistemas. A gente geraria aí uma corrente, uma pseudocapacitância, decorrente da pseudocapacitância, e a gente conseguiria medir naquela região inicial, né, onde a gente tem escala em nanômetros, né, na camada externa, a gente conseguia identificar aí interações antígeno-anticorpos. Então, aqui eu mostro um exemplo, né, da publicação de uma revista de impacto, que é a Bioscience Bioelectronics, e ela tem aí a detecção aí aqui foi para a cistatina C, que é um marcador de falha renal, onde a gente usa, né, o grafeno, ele é modificado com o ferroceno, e a detecção ela é imediata. Então, a gente tem um pico aqui, né, aqui mostra a construção do sistema, e a gente faz essa modificação e conseguimos identificar, tá? Aqui é uma leitura, tá, com diferentes concentrações de cistatina, então, ficou duplicado aqui, assim, essas figuras, desculpem. A caracterização do filme, a gente mostra que a espécie está dissolvida, e aqui foi em relação a respostas com amostras reais de soro. Então, a gente consegue identificar isso simplesmente colocando a amostra, sem precisar de utilização de sonda, tá? No próprio tampão, a gente consegue identificar. Então, foi uma grande modificação, um grande avanço, tá? nessa ideia aí da detecção direta. E outros trabalhos foram gerados, alguns ainda estão em andamento, que é a possibilidade de gerar detecção direta com a sonda incorporada, como, por exemplo, aí, a detecção de peptídeo natriurético, né, que é o BNP, que é um marcador de insuficiência cardíaca. E a gente consegue identificar direto, né, a prova de conceito, sem a utilização, né, da etapa de introdução de sonda ferro-ferro. Então, isso mostra que a modificação, a funcionalização dos nanomateriais, como a gente pode explorá-los, tá, em relação a fazer a detecção, isso é grandioso. Então, aqui um outro trabalho também é a utilização também da ideia do label free, tá, e o sem sonda. A gente quis estabelecer esse nome, redox free, tá? Então, a gente já estabeleceu como um conceito, como livre de sonda, né? E não livre de reagentes, mas livre de sonda, né? Essa é a ideia. Esse trabalho aqui, que nos pregou a peça também, foi que a gente viu que a NS1 ela poderia ser encontrada, de fato, em soros, né? De pacientes com, não somente com dengue, mas com zika também, tá? Claro que se você fizer estudos, né, modificações, né, e aí identificando peptídeos para você não ter correlação. Então, a ideia aqui era a utilização desses marcadores, tá? Bom, nessa linha, a gente publicou recentemente também 2 trabalhos utilizando o azul da Prússia como marcador de sonda redox, fazendo também o redox free, né? Aqui também um trabalho para detecção da proteína NS2B. Você veja que a gente partiu aqui para um outro biomarcador, outro alvo da Zika,
mostrando que a NS1, né, a NS2 ela é mais legal para você identificar em fases agudas, né? Então, um destaque aqui para a proteína, e também utilizando a questão de sondas incorporadas às superfícies sensores, que, de fato, a gente consegue produzir um sensor redox free, né? O redox probe free, né? Então, aí, ó, uma possibilidade também, como tudo que eu coloquei, né, para instigar a questão dos MIPs. Então, fazer MIPs também que sejam livres de sonda. Então, esse é um trabalho, a gente tinha aqui um nanotubo de carbono que foi dopado com cobre. A gente conseguiu fazer leituras, né, também, né, de um marcador chamado beta-amiloide. Então, foi uma publicação na Census and Actuators, tá? Essa publicação levou aí a possibilidade de fazer MIPs mais interessantes, tá? Com essa utilização, tá? De detecção de antígenos e anticorpos, sem a necessidade de qualquer etapa, né? Deixando apenas eles incubarem, né? E depois você lava e faz as medidas aí. E se for imediato, a nossa investigação diz que é possível também. Bom, e aí, na linha dos nanomateriais, a gente vem há muito tempo trabalhando com sensores com medidas diretas de capacitância, né, utilizando eletrodos interdigitados, estudando essas propriedades capacitivas. Por que a gente está falando isso? Porque a gente pode estabelecer também a contribuição tanto da faradaica quanto, né, da não faradaica, e aí estabelecer aí novidades em relação à detecção. Então, esse foi um trabalho recente com a cistatina, que nos levou, né, que nos deu a honra de ser aí a capa de fundo da revista, onde a gente fazia detecção direta, usando nanomateriais, tá? E a gente aí vem pesquisando, evoluindo em cima disso agora para marcadores, tá? Usando a corrente capacitiva direta. Então, basicamente, a gente mostra aí que a gente consegue detectar pela variação do ângulo de fase, demonstrando que essa corrente capacitiva ela é fundamental para detecções muito próximas, né, ou na superfície de interação antígeno-anticorpo. Então, é isso. Em resumo, né, eu gostaria aí de dizer que a síntese de nanomateriais, né, elas devem ser mais controladas, né, para você obter melhores resultados. Sejam em relação à questão de funcionalização, ao processo, por exemplo, quando a gente fala de purificação desses nanomateriais, tá? E se a gente vai funcionalizá-los, né, como a gente deve compreender, né, que essa ligação de moléculas vai alterar a condutividade desse material, vai gerar, muitas vezes, correntes, né, capacitivas ou não, que se dizia, se pensava que eles eram eletrocatalíticos, mas a compreensão recente mostra que não é simplesmente só isso, tá? Que os MIPs eles podem se tornar uma boa alternativa para os testes de triagem. Isso aí a gente queria comentar, por exemplo, testes para doenças como doenças renais, e, enfim, nosso entendimento hoje também, a gente trabalha em cooperação com outros colegas, né, produzindo aí, depois de pronto, feita a prova de conceito, estabelecer aí o desenvolvimento de leitores, né, leitores portáteis, para, de fato, a gente ter um dispositivo point of care. Então, eu agradeço aqui a meus alunos, a todos aqueles, né, os colaboradores, professores, que atuam aqui juntamente, que produziram esses resultados, né, e que, né, a gente fala assim, que na verdade, que coloca aí a mão na massa aos fundos de agências de pesquisa e aos colaboradores, professores, né. Aí não vou citá-los, né, pela questão do tempo, mas são muitos, e eu gostaria imensamente de agradecê-los, né, nesse momento, e dizer que é uma grande satisfação participar aí do Instituto de Bioanalítica, tá? E queria falar um pouquinho da experiência com a Diageo, que é uma incubada, que ela nasceu aí nessa pandemia, com a possibilidade de tornar possível os testes à beira do leito, né, e a gente poder contribuir um pouquinho aí para reduzir as diferenças. Então,
Muito obrigada a vocês. Aqui está meu e-mail, e aí eu devolvo aqui a palavra ao professor Fracassi, né? E estou aberto aqui aos comentários e dúvidas e ajudas, né? E sempre importante aí os... Obrigada, Fracassi. Então... Obrigado, Rosa. Excelente apresentação. Antes que eu passe aqui para as perguntas, você comentou que ia fazer um convite especial, né, para os participantes. Desculpe. Bom, gente. Então, eu estou projetando aqui para vocês, a gente está aqui, recebeu um convite, tá, de fazer uma edição especial para a revista Biosensors, né, da MDPI, editora, e o título da edição é Nanomateriais baseados em imunossensores e sensores biomiméticos e suas aplicações à saúde. Então, eu convido aqueles, né, que queiram enviar trabalhos, que entrem em contato, eu vou passar o link aqui para vocês, aqueles, eu acho que podem entrar em contato com o professor Fracassi, na Fracassi me repassa, e a gente vai aí tentando... seria uma grande honra para mim, né? É um convite bastante ousado da revista. E eu fui mais louca ainda de ter aceito, mas... Obrigada, Fracassi. Obrigado, Rosa. Já temos perguntas aqui, ó. Se vocês quiserem fazer a pergunta em áudio, né, só levantem a mão, né, para a gente seguir uma ordem aqui de perguntas. Mas eu já tenho uma pergunta aqui no chat, do Luiz Paulo Melchior de Oliveira Leão. Primeiro ele cumprimenta aqui, né, dizendo que foi uma ótima apresentação, e pergunta: qual o papel da química orgânica sintética no preparo das MIPs? Como assim, em relação não sei se ele queria falar isso, mas... Talvez detalhes aí, né, dos procedimentos de síntese, né, dos MIPs, né? Os procedimentos, né? Assim, não sei se ele perguntou isso, mas, assim, a gente vê que é interessante a gente fazer esses MIPs já funcionalizados, né? Um cuidado específico que a gente acha, assim, você não pode ligar covalentemente a molécula que você quer colocar no MIP. Então, quando a gente começou, a gente ligava covalentemente, achava que estava fazendo uma grande coisa, depois usava uma enzima para quebrá-las, né? Aí você tinha um outro problema. Então, hoje a gente faz uma ligação mais suave, uma interação eletrostática, e uma coisa importante é você ver qual é o seu alvo, tá? Então, eu gostaria de até contribuir aqui em relação a isso, né? Porque a gente tem visto que isso parece não ser uma preocupação de quem faz MIP. Se você quer detectar, por exemplo, uma proteína, que o ponto isoelétrico dela, né, assim, 6, 7, você vai ter que fazer um MIP que vai identificar nesse, né, você tem aí como é que é essa interação, se ela vai se ligar uma atividade sendo mais básica ou mais ácida, você vai ter que fazer seu MIP para que você consiga uma melhor atração disso, porque é um campo eletromagnético. Então, primeiro você vai ter que ter a atração dessa proteína, e depois ela vai se fixar à superfície sensora. Então, obviamente que a cavidade, o tamanho dessa cavidade, né, e a carga que essa cavidade recebe, ela vai ter que ser carga oposta. Ela não pode ser na mesma carga do seu analítico. Mas aí você vai conseguir, você vai ter um monte de reação não específica. Sim, mas isso você vai ser minimizado justamente porque você não pode usar um MIP sozinho. Você tem que ter um MIP diferencial. Você tem que ter duas medidas simultâneas. E aí você vai remover isso, né? Então, a seletividade do MIP também é dita por isso, a menos que a amostra seja extremamente limpa. Se a amostra for complexa, não tem como a gente evitar isso. Não sei se era isso, não sei se eu respondi bem, mas se você quiser perguntar novamente, fazer a pergunta. Obrigado. Tem várias mensagens, né, de parabéns aí, do Wendel, da Rita, Paulo Fernando. Obrigado, sim. Eu tenho uma pergunta, Rosa, enquanto o pessoal se anima aí, né, para fazer as perguntas. E em relação à parte de comercialização desses dispositivos point of care que são baseados em detecção eletroquímica, como que você está vendo aí o mercado para esses sensores? Se está avançando, não está avançando, como que está essa perspectiva de mercado? Olha, eu acho que está melhorando bastante, Alberto. Eu acho que depois da nossa pandemia, né, a procura por dispositivos point of care tem crescido muito.
e eles tiraram o medo, né? A gente foi procurado por algumas empresas, já, assim, mostrando a fiabilidade. A gente sabe que os testes de tira, eles são mais simples de serem produzidos, mas os imunossensores, eu acho que eles vão chegar, eles vão ter um mercado, sim. Né? Algumas empresas estão fazendo já alguma ligação já com... E tem outra questão, se a gente não tem, né, ainda condições de jogar no mercado, porque, claro, a própria empresa, ela vai ter que a indústria, ela vai ter que se adaptar a produzir esses sensores. É compreensível, mas existem os imunossensores de tira lateral, né? Que é eu não quis mostrar, mas a gente vem nessa perspectiva de desenvolver esses sensores de tira, né, tira lateral, porque já é um mercado mais dominado, né? A nossa... Uhum. O que a gente espera é que tem melhorado bastante. Eu acho que vai crescer isso daí, com certeza, sem dúvida. Então, vocês, alunos, estudantes, eu acho que, assim, se preparem, né? Eu acho que vai ter um bom mercado e eu vejo com um bom... A gente começou aí, foi preciso muito chão, né? Para chegar a desenvolver tudo isso. Muito bem. A Jussara, o Aldo está mandando parabéns, o Emanuel também está mandando, o Emanuel Carrilho, né, o professor Emanuel Carrilho, está mandando parabéns também, e perguntando, né, como vocês lidam com a validação desses dispositivos sensores? Os chips, né? Oi, Carrilho. Então, a gente sempre, né, há muito tempo, a gente usava já, até foi surpresa de alguns pesquisadores do exterior, falavam, como você trabalha com amostra? Então, a gente enriquecia as amostras, como a gente aprendeu muito fazendo o ELISA, né? E aí, a gente usava a amostra enriquecida com as concentrações que a gente queria, então, fosse elas soro, urina, né? Sangue total, né? Aí a gente trabalhava com plasma, né? Com um anticoagulante, e hoje, mais do que nunca, a questão da entrada no comitê de ética. Então, se o aluno vai mexer com isso, deixar tudo certinho, né, que é um procedimento que você vai utilizar soros. E isso é muito bom, porque quando você faz um sensor, né, o anticorpo que você usa, o antígeno, é uma proteína, muitas das vezes, proteína recombinante. Isso não quer dizer que, na realidade, ele vai responder, né? A complexidade do meio que você vai detectar, né, vai dizer aí a sensibilidade, né? Também, não só a especificidade, mas a sensibilidade. Porque você vai ter que fazer uma diluição, né, para você reduzir essa interação no específico. Bloqueio é outro problema, então tem que ser, é fundamental. Hoje eu acho que é difícil sair um trabalho sem essa parte de publicação, e mesmo as empresas, né? Elas querem isso. Então, acho que é trabalhar com amostras enriquecidas, essencialmente, e depois você ter um banco de amostras e fazer cooperação dentro da universidade para você conseguir aí com os hospitais, com as clínicas, né? É importantíssimo. Porque um produto validado, ele vale muito mais do que um produto simples, né? Não é você simplesmente, você mostrou ali, o que a gente vê em papers é a publicação de prova de conceito. Não é uma tecnologia validada. Quando você vai negociar a tecnologia, digamos que a gente tem os TRLs, né, que é o estágio da sua maturação da tecnologia. Então, às vezes, para o pessoal que está fazendo os alunos, eles desanimam, eles acham que ele fez e ficou na prateleira, mas ele não fez a validação, ele chegou até RL4. Até chegar a 9, faltam muitos degraus, né? Então, para você jogar no mercado, você tem que ter o MVP, né? Então, faltam 5 degraus ainda. Escalonar, fazer tudo isso. E aí, isso é que a gente precisa de editais para... Né, e participação de empresas, iniciativa privada, e fazer essa conversa aí para chegar lá. Mas eu sou muito confiante, né, nessa possibilidade aí de jogar a tecnologia no mercado. Né? Aí, Lucas, obrigada, Lucas. Lucas é um dos sócios da Diagviagem. Ah, legal. Eu ia comentar agora aí uns parabéns aí do Lucas, Wendel Coutro, Fernando Abdulkader, Dozil de Pedro Jesus, né? Enviando também os parabéns. Aqui o Dozil está fazendo uma pergunta. Ó, o que você vislumbra para os avanços desses sensores daqui 10 ou 15 anos? Então, se você quer fazer sua startup, Dozil, né? Você tem que começar realmente a fazer isso agora, porque vai ser, sem dúvida, né? Já a indústria de dispositivos point of care já disse que é uma tendência a médio, né, e longo prazo. Então, a gente já tem aí os glicosímetros que chegaram, que ninguém acreditava, né, e hoje é trivial.
E os imunossensores, com certeza. A pandemia acelerou isso. Foi um top aqui. Pessoal, mais perguntas? Fernando Moraes ali, acho que não. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se eu entendi direito, né? Você comentou desses sensores, né? Sem probe eletroquímico, né? E em frente aos que usam probe eletroquímico, por exemplo, ferroferrina ou paraferroferrina. Eu não peguei assim os detalhes assim de quais são as grandes vantagens que você tem quando você usa sem os probes. Seria só uma questão de praticidade ou você tem realmente ganhos de resposta? Exato, porque quando você faz a interação, né, incuba com a amostra, aí você vai medir por voltametria de pulso diferencial, ou por voltametria de onda quadrada, ou mesmo impedância, e você vai usar o quê? Você vai usar aí uma sonda de ferro e ferro, então você vai ter que lavar, remover a amostra, depois você coloca a sonda e depois você lê. Você já pensou se isso é possível num dispositivo à beira do leito? Não é possível, né? Isso é um empecilho. Então, a gente quer que isso seja reduzido. Então, muitas vezes, o sinal, a proteína, a camada que ela gera é muito pequena. Então, por que a gente não pode usar aquela própria corrente que forma a capacitância, como se fosse um transistor? Na verdade, é um transistor que vai formar ali. A gente vai ter uma camada na zona de Debye, onde forma-se, né, exatamente uma corrente de dreno. E a gente tentou usar isso com a sonda imobilizada, incorporada na matriz. E, claro, que a gente apanhou um pouco, né? Não quero dizer que os trabalhos estão 100%, mas é uma prova de conceito que é possível detectar direto. E aí estão os trabalhos, né? Alguns publicados, né? E outros estão ainda sendo desenvolvidos. E o entendimento dessa funcionalização com os nanotubos faz com que a gente compreenda melhor nanotubos, com qualquer nanomaterial, compreenda melhor, né? Isso daí. Então, eu acho que a camada, a espessura, tudo isso, esse é um desafio. Porque se a gente não fizer isso, a gente ainda vai usar os velhos métodos de dispositivos eletroquímicos como se fossem os equipamentos de laboratório. Certo, perfeito. Não é verdade, fracasso? Então, perfeito. Assim, essa é a história, é um desafio, tá? Então, fazer essas medidas e utilização de capacitância, né? Também é outra possibilidade. Então, por isso que a gente veio aí nessa ideia. Diferentemente dos genossensores, porque os genossensores, eles podem utilizar os intercalantes e aí você pode aumentar o sinal. Sim. Mas, mesmo assim, você também tem contaminação de superfície. Você já observou que muitas vezes eu via que o sinal ficava lá caindo, decaindo, mas o próprio ferro ferro, muitas vezes, ele pode fazer com que o sinal decaia. E você vai se iludir achando que é um sinal. Na hora que você coloca a amostra, que você faz o seu controle, você, epa, o que aconteceu, né? Então, de fato, quando a gente vai rever isso, mas isso não é nenhum problema assim grandioso, porque no ELISA também acontece isso. Você tem que minimizar maximizar, na verdade, o positivo do negativo. Esse é um avanço. Então, foi essa saída. Eu acho que a gente pode pensar em outras, né? Talvez aumentar o tempo de resposta, né? Aumentando também a quantidade de proteína imobilizada, aumentando, no caso do MIP, aumentar a cavidade, aumentar o campo elétrico, né? O campo eletromagnético, para você absorver mais rapidamente. Então, tem muita coisa para fazer. A gente fica pensando assim no que a gente pode fazer, tem muita coisa. Isso foi uma pequena modificaçãozinha, tá? Mas tem muito o que fazer ainda. Acho que até chegar lá, mas assim, dosil, né? Vamos embora. Daqui a 10, 15 anos, acho que nem vai ser tanto tempo. Acho que com 5, 6 anos, esses dispositivos, os imunossensores, eles devem estar aí chegando no mercado, né, Fracasso? Esperamos, né? Pessoal, tem mais perguntas aí? Senão eu vou monopolizar aqui a discussão, eu não quero fazer isso. Aqui o Eduardo está fazendo uma pergunta. Eduardo Richter, grande Eduardo. Medidas de capacitância tendem a ser reprodutíveis fora de um ambiente de laboratório? Sim, tem sim. É possível você fazer modificações, tá?
leituras. Eu não sou, como é que a gente chama? Não tenho nenhuma predileção por nenhuma técnica. Eu acho que as técnicas ópticas, as técnicas, tá? No caso, as medidas de capacitância, peso elétricas, todas elas, dependendo de como a gente explora, acho que são futuros. A gente tem trabalhado com a medida de ângulo de fase, mostrando que a parte capacitiva, né? Porque quando está a impedância, você faz a curva, você consegue a resistência de transferência, né? E você tem também a corrente capacitiva. Então, eu foco na corrente capacitiva e a gente tem aí uma detecção mais sensível, tá? E assim, o que é vantagem? As interações, viu, Eduardo? As interações antígeno-anticorpo, para a nossa felicidade, elas ocorrem em frequências baixas. O que são frequências? Quais frequências baixas? São frequências abaixo de 10 kHz. A gente fez um estudo de variação de frequência e a gente observou que na frequência de 1 kHz, 2 kHz, a gente encontra a melhor sensibilidade da interação, para medir a interação antígeno-anticorpo. Ou seja, um multímetro desses comerciais, você consegue trabalhar nessa faixa de frequência. Então, com isso, mostra que é bastante estável, tá? Você não precisa chegar na faixa de gigahertz, como a gente tinha os dispositivos por ondas acústicas de superfície. Então, você consegue medir, né? A gente tem um trabalho, acho que desde 2013, a gente já publicou mostrando que era possível e a frequência, e a gente vem avançando isso nos sensores capacitivos. Então, a gente está trabalhando, a gente deu uma parada na pandemia um pouco, mas agora a gente está retomando os sensores de capacitância e tem bons resultados, sabe? Acho que é a perspectiva interessante para vocês que estão aí nesse mercado, nesse mundo aí de biosensores e imunossensores. Isso que eu ia até te perguntar, Rosa, é uma pergunta técnica, né? Como que são feitas as medidas de capacitância, né? Porque você pode fazer com diversas técnicas, né? Então, se usar só um capacímetro desses comerciais, assim, bem simplesinho, você já consegue bons resultados? Não, assim, a gente no laboratório, a gente procura usar melhor, né? Então, a gente usa lá um sistema, acho que, se eu não me engano, eu não tenho mais de um fracasso, mas, por exemplo, da Agilent, a gente também desenvolveu um software, um circuitozinho dedicado, onde a gente trabalha também com medida de capacitância direta. A gente fez até um estudo correlacionando, né? Só que, claro, você tem que modificar a sua superfície para que você consiga medir capacitância. Então, é o oposto de superfície catalítica, tá? É o oposto disso. Longe disso. Superfície catalítica não é bom para algumas aplicações, tá? Então, claro, se você quiser explorar simultaneamente, aí já é outro aspecto, né? A gente não tentou, a gente tenta mais separado. Então, para desenvolvimento, se você pega o seu potenciostato, faz a caracterização por impedância, determina a frequência ótima, e você vai fazer lá a medida, basta a gente usa um analisador, né? Uma ponte RLC. Ponte RLC. E aí você coloca os 2 eletrodos lá e vai medir. Então, essa é rápido isso. Tem um futuro aí. Com essa linha lá. E tem grande chance também de miniaturizar, né? Você consegue fazer essa detecção de capacitância miniaturizadas e integrar tudo num pequeno dispositivozinho, né? Para ficar realmente point of care. Né? E a vantagem, mencionando aqui, né? Você pode fazer isso daí também em líquido. Não é? Você aí sabe da vantagem aí em relação a fazer medidas. Então, a gente tem a medida em líquido, né? Que a corrente é legal, né? Porque a gente também tem a questão da sonda, ela interfere bastante. Então, eu acho que realmente o mercado não quer uma tecnologia que vá fazer muitas etapas. A gente entende perfeitamente. Então, a nossa obrigação é tornar mais prático, né? Tornar realmente uma tecnologia portátil, né? Como competitiva, como o teste de tira. O teste de tira é tudo ali no local, uma tecnologia aí de milênios, né? A gente já tem aí todo mundo fazendo, milênio não, mas assim, faz bastante tempo, e todo mundo usa, né? Assim, claro que tem lá, também tem um público negativo, assim, que fala mal, mas assim, no final das contas, vai depender muito da sua proteína, vai depender das condições também de uso, né? Que tem sensibilidade. Hoje você tem tiras que chegam até 90%, 99%, né, de especificidade. Então,
trabalhar em cima. Mas vantagem, não é um resultado quantitativo. Então, o biosensor, ele supera isso, né? Muito bom. Perguntas, pessoal? Eu vou falando aqui, porque enquanto ninguém pergunta, eu vou falando. Então é bom que vocês perguntem. Não estou vendo nenhuma pergunta nova aqui, Rosa. Acho que poderia ter estendido um pouco mais a apresentação. Eu fiquei pensando no tempo, né? E aí eu já fui correndo. Não, foi ótimo. A dinâmica Mas, enfim, foi muito boa. A gente pulou para conversar, né? Um pouquinho. Excelente. Bom, eu vou colocar aqui o e-mail também da professora. Se vocês quiserem alguma informação adicional, vocês podem entrar em contato diretamente, né? Só um minutinho aqui. Aqui no chat. Muito bem. Acho que eu estou Então, qualquer, né, dúvida que vocês tiverem, né, podem procurar. Isso, eu tenho ali também rosa.dutra@ufpe.br, né? E aí a gente também tem prazer de recebê-los, né, em nosso laboratório para visita, ou mesmo se quiserem trabalhar com a gente lá, né? Então é um grande prazer. Excelente. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade, comentário? Acho que não. Fernando, um abraço, até mais. Bom, então eu agradeço imensamente, né, a participação da Rosa. Lembrando que a gente tem, né, disponibilizado todos os webinários do INCT-Bio no canal do INCT-Bio do YouTube. Então, se vocês quiserem rever, né, a apresentação da professora Rosa, ou mesmo, né, dar uma olhada nos webinários anteriores, né, como eu comentei, esse é o 19º webinário. A gente tem feito uma vez por mês, né, os webinários do INCT-Bio. Então, fiquem lá à vontade para depois olharem, né, ou assistirem os webinários anteriores. Então, Rosa, muito obrigado então, pela participação. Agradeço também a todos os participantes aqui do webinário. E a gente encerra, então, e desejo, então, uma boa tarde aí a todos. E até o próximo mês, né, com o próximo webinário. Obrigado, Rosa. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço.